Davi fecha os olhos, é enterrado no Vale dos Reis. A lei está dada, Salomão é ungido rei. Deu uma confusão na família muito grande. Aqueles que iam perseguir Salomão acabaram sendo perseguidos por ele. Salomão senta no trono. Ele tem entre 8 e 18 anos de idade, não se sabe a idade certa. Sabe-se que ele é solteiro. Quando ele senta no trono, depois de receber a coroa e a unção, os conselheiros do rei se aproximam dele e dizem assim: como você é um menino, estamos aqui para te ajudar a governar. E Salomão está feliz. Ele diz: pois bem, como é que começa o rei a governar? E alguém diz a ele: você tem que primeiro cuidar do seu povo. E ele manda trazer o resultado do povo. E entra alguém trazendo uma notícia horrível a Davi, a Salomão. A notícia é essa: ó rei, esse ano foi previsto pelos nossos homens da ciência que teremos a pior de todas as crises, por culpa de um inverno que não vai acabar tão rápido. O nosso povo vive da terra. O nosso povo depende ou da sega ou do verão. Na sega se plantam os cereais, no verão se plantam os frutos. Quando a sega não vinga, se salva nos frutos. Quando os frutos não vingam, se salva na sega, nos cereais. E era assim que os homens e mulheres semitas viviam, do fruto da terra. Então, quando se tem um reino, quando se tem súditos, e nenhum dos dois momentos de colheita funciona, quando a sega não vinga e quando o verão não vinga, cumpre ao rei abrir os cofres reais e salvar o povo. O rei abre o cofre, pega ouro e prata e vai nas nações vizinhas e compra comida, compra cereais e frutos, porque aquele ano não vai ter fruto e nem cereal. Sem comida, o povo morre de fome, vai virar um pandemônio. Então Salomão ouve os seus conselheiros e o conselheiro diz: não temos mais nada, não temos condição, nós não temos no estoque nem trigo, nós não temos cevada, nós não temos frutos, nós não temos tâmaras, nem maçãs, nem nada. E Salomão diz: o que faria o meu pai? E então entra o ministro da fazenda e diz a ele: olha, quando o rei vê essa coisa acontecer, ele abre o cofre e manda comprar comida. E Salomão diz: então está resolvido o problema. Alguém abre o cofre do meu pai, pegue dinheiro e vá comprar comida para o meu povo. O tesoureiro vai ao cofre. Momentos depois, quando ele volta, os seus olhos estão estalados para fora. Ele está tremendo. E ele diz: rei, temos um grave problema. Qual é o problema? O reino está quebrado. Não há nada. Nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nada. E Salomão deve ter perguntado: como assim? E o meu pai? Foram 40 anos de reinado de vitória, 40 anos de conquista, 40 anos plantando, colhendo, 40 anos ganhando ouro e prata. Então alguém entra dentro da sala e diz assim: o seu pai teve um infortúnio antes de morrer. Sofreu um golpe de estado. O seu irmão Absalão roubou tudo que o seu pai tinha. Gastou tudo contratando jagunços. E o resultado é que não temos nada. Não temos comida e não temos dinheiro. A tristeza toma conta do palácio e começam a dizer as más línguas: Israel acabou a nação. Sem comida vamos morrer de fome. Não há comida, o inverno será rigoroso, não há dinheiro, Israel está falido, acabou a história. E então Salomão começa a perguntar para os seus secretários: mas não sobrou nada da riqueza do meu pai? Não sobrou nada de bom da riqueza dos 40 anos de governo dele? E alguém diz assim: olha, para não dizer que não sobrou nada, sobrou 1000 bois. 1000 o que, igreja? 1000 bois. Se fosse vaca, ainda ia, porque vaca dá leite, e com leite se faz o queijo, requeijão. A vaca, basta um boi para deixar prenha várias vacas, poderia nascer bezerros. Mas a Bíblia diz que sobraram 1000 bois. Eram bois de arado. Eram bois que naquele inverno iriam rasgar a terra toda para que se plantassem sementes. E boi de arado tem um músculo muito duro, a carne não é boa para comer. E quando alguém diz: sobrou 1000 bois aqui, a única coisa que nós temos, Salomão fecha os olhos e faz uma oração. Ele lembrou do que o pai dele disse: seja fiel ao meu Deus. E esse menino tem uma ideia que mexeu com a minha alma e vai mexer com a sua.
Ele manda trazer os sacerdotes de Israel todos e diz assim: peguem esses 1000 bois de arado e levem para o alto da montanha. E convide Israel inteiro para subir a montanha também. E quando a notícia escorreu pela cidade, pelas províncias, as pessoas dizendo: o rei convocou todos nós para estarmos no alto da montanha. O povo vai subindo para a montanha e vê os bois subindo. E o povo diz: esse rei é melhor que o pai dele. Ele vai começar o governo dele dando para nós um churrasco. São muitos bois subindo, vai ter churrasco no alto da montanha. 5 milhões de judeus sobem o alto daquela montanha. Ficam apinhados de pessoas. E quando chegam no alto da montanha, tomam um susto. Porque não tem lá em cima da montanha 1000 churrasqueiras. Eles enxergam 1000 altares. 1000 ambientes parecidos com esse. Pedras amontoadas, gravetos por cima. E eles enxergam um sem número de homens, que são sacerdotes e levitas. E os sacerdotes começam a tirar das suas mãos adagas. Adagas são punhais. E eles começam a orar. Diz a história, Agenor, que quando eles oravam, eles entravam em transe. O Espírito de Deus se apossava deles. E eles começaram a sangrar 1000 bois. Pela primeira vez em Israel houve um sacrifício tão violento. Imagine 1000 bois sangrando, toneladas de litros de sangue escorrendo pelo alto da montanha. A montanha ficou vermelha, os pés de todos os hebreus ficaram manchados de sangue. Um terror tomou conta daquele lugar. E quando estavam prontos, depois de sangrar e cortar os pedaços dos animais, os sacerdotes atearam fogo sobre o primeiro altar, sobre o segundo, sobre o de número 900. De repente tem 1000 colunas de fumaça subindo ao céu. 1000 sacrifícios inundando os céus de Jerusalém ficam turvos, tudo fica escuro. O cheiro da carne queimada invade a narina de 5 milhões de judeus que ficam em silêncio profundo, tomados por temor. E depois que tudo isso acontece, os sacerdotes mexem dentro dos sacrifícios e veem que só tem cinzas. Os ossos foram queimados, as vísceras foram queimadas, a carne foi queimada, o couro foi queimado, não ficou nada para os judeus. Quando termina o sacrifício, as pessoas começam a descer do alto da montanha, irem para suas casas. Cada uma tem uma opinião. Uma diz: esse homem é santo, ele deu a Deus um presente. Outros dizem: esse homem é louco, poderia ter usado essa carne para matar a fome do seu povo. Os secretários do rei devem estar dizendo: eu vou me mudar daqui, porque esse homem é muito ignorante. Ele poderia ter deixado esta carne, porque com 1000 bois mataríamos a fome de 5 milhões de pessoas por pelo menos 2 ou 3 semanas. O inverno será de 6 meses, mas a gente ia fazendo um racionamento de comida. Esse homem é louco. Salomão sai do alto da montanha e vai para o seu palácio. A Bíblia diz que ele entrou dentro do seu quarto e se trancou lá dentro. Pergunte por quê? Eu acredito que ele fez esse sacrifício não com a razão. Ele fez com a emoção. Ele fez não como um rei, ele fez como uma criança. Ele cresceu ouvindo histórias do pai dele dizendo que Deus sentava nas asas de um querubim e vinha voando nas asas do vento. Ele achou que se ele desse aquele sacrifício, Deus sairia do céu e iria lá mostrar para Israel que ele estava com eles. Mas Deus não desceu naquele sacrifício, não diante do povo. Deus não desceu diante dos sacerdotes, nem diante dos levitas. Deus esperou Salomão entrar no quarto dele. E a minha Bíblia diz que naquela mesma noite, antes da meia-noite, antes da meia-noite, não sei se pelo teto, se pelo chão, não sei se pelas janelas ou pelas portas, a Bíblia diz que Deus apareceu diante de Salomão e disse a ele: ninguém ganha de mim. Ninguém pode ganhar de mim. Diga assim para mim: explica, pastor. Só falo se todo mundo pedir. Grite. Deus está dizendo, Salomão, nas entrelinhas: eu vim aqui porque você me provocou. Ninguém pode ganhar de mim em generosidade. Ninguém. Ninguém nunca fez o que você fez, rapaz. Ninguém nunca me deu tudo que tinha. Ninguém arriscou matar Israel de fome para matar a minha sede de adoração. Ninguém nunca me deu um sacrifício tão violento como esse. Já que você me deu tudo que você tem, eu desço aqui e te dou tudo que eu tenho também. Pede o que você quiser. Pede. Pede agora.
meu corpo fica todo arrepiado. Sabe o que eu acho interessante aqui, pastora Genor, meu apóstolo? É que Davi é o rei mais crente que Israel já teve. É o rei que canta, é o rei que dança. Segundo o coração de Deus, é um homem que escreve salmos. Quem nunca chorou lendo o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 51, Salmo 139, é tudo Salmo de Davi. Davi era adorador, sim ou não? Davi era cantor, sim ou não? Davi era dançarino, sim ou não? Você não vai ver na Bíblia Salomão dançar. Você não vai ver na Bíblia Salomão construindo cânticos. Ele escreve provérbios. Você não vai ver Salomão cantar. Salomão não tinha alma de poeta. Mas Davi faz tudo isso. Só que tem um problema. Davi nunca viu Deus. Use o seu raciocínio e vem comigo. Davi dançava, cantava, adorava, escrevia, tinha vontade de ver Deus, mas nunca viu. Pastor, e o Salmo 18? Que Deus sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento e tirou a alma dele do inferno. É um poema. Essa história aconteceu lá quando ele era rei de Israel e ele estava sentado no lombo de um cavalo, e um dos filhos de Anak, se não me falha a memória, Talmai, um gigante, jogou Davi de cima do cavalo e foi fincar Davi no chão com uma lança. Quando ele foi matar Davi, um valente de Davi veio e socorreu e matou o gigante. Davi foi escrever um salmo disso, ao invés de falar, o meu amigo me livrou do gigante, ele disse assim, o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. A vontade de Davi de ver Deus era tão grande, mas ele nunca viu. Agora vem cá. Um homem que canta, que adora, que dança, nunca viu Deus. Agora o outro que está começando o reinado dele agora, que nunca orou, que nunca cantou nem dançou, fez Deus descer dentro do quarto dele e ficar cara a cara com ele. Aqui eu vejo uma explicação básica para a explicação de como separar ou de como explicar os dois tipos de pentecostais que existem no nosso país, os pentecostais e os neopentecostais. Os pentecostais são de oração, são de adoração, são de pular e gritar. Só que são extremamente pobres. Os neopentecostais não pulam tanto, não gritam tanto, mas são ricos. Por quê? Lembra aí, toda vez que você está no vale, você vai lá na casa daquela irmãzinha de oração. Lembra da casa dela? A porta é escorada com a cadeira. Só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ela é analfa de pai e beta de mãe, mas é de oração. Mas é pobre. Por quê? E por que os irmãos de igrejas neopentecostais são prósperos? Davi adora e morre pobre. Salomão não adora, mas sacrifica e morre rico. Estou dando ensinamentos para vocês aqui. Adoração não tem a ver com a terra. Adoração tem a ver com o céu. Vou falar de novo. Salmos não tem a ver com a terra. Salmos tem a ver com o céu. Vou falar de novo. Línguas estranhas não tem a ver com a terra. Tem a ver com o céu. Vou falar de novo. Entrar no Espírito e dançar e adorar a Deus não tem a ver com a terra. Tem a ver com o céu. Então, enquanto você grita, adora, pula, canta, você toca o mundo sobrenatural e invisível. E o mundo invisível e sobrenatural te dá dons, mas ele também te dá dons espirituais. Porque o que é espírito, quem planta espírito, colhe espírito. Cada semente gera um fruto, não é isso que a gente aprende? Se você planta laranja, você colhe maçã. Se você planta maçã, colhe abacate. Por que não? Porque cada fruto gera uma semente. Então, ao crente pentecostal que é bom de grito, de subir monte, de orar, e continue assim porque isso é bom, tudo que você planta na igreja é espírito. Então você só recebe em espírito. Agora, quando um crente resolve fazer um sacrifício,
aí não é espírito. Aí não tem a ver com o céu. Aí tem a ver com a terra. Dízimo, oferta e sacrifício não tem a ver com o céu. Tem a ver com a terra. Temos dificuldade em ensinar porque as pessoas logo vão falar que somos charlatões, enganadores, ladrões. Mas não é. Dízimo, oferta e sacrifício não leva ninguém para o céu. Por quê, pastor? Porque a salvação já foi comprada. E foi pago um alto preço, sangue derramado na cruz do Calvário. Entendeu isso? A salvação já é sua de presente porque Jesus morreu na cruz. Então quando você oferta, dizima e sacrifica, a Bíblia diz para que é. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa aqui da terra, não a casa do céu. Davi foi cheio do Espírito Santo porque plantou no Espírito, mas nunca provocou Deus com um sacrifício violento. Salomão nunca orou a Deus tão forte, mas ele começou o ministério dele provocando Deus, porque ele sabe que tudo que o homem se apega nesta terra é a matéria. O homem tem um metalzinho no bolso, ele bate e morre por aquele dinheiro. Compra um carrinho, ele não deixa nem a criança botar a mão na maçaneta. Ele põe uma cerca ao redor da sua casa para ninguém entrar ali, porque o que é matéria é conquistado com muito suor, não é assim? Pois bem, o homem morre pela matéria. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de sacrifícios, a Bíblia Sagrada fala assim, de homens e mulheres que pegam aquilo que custa muito para eles e põem no altar de Deus. Quando isso acontece, você provoca uma reação sem tamanho no céu. Quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Vou repetir. Quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa.